Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar, trazendo hoje informações sobre o assunto do momento. O GPS brasileiro, ou GNSS, é viável? Você vai ver nesse programa a opinião de um especialista e as discussões que já aconteceram no âmbito da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas antes, a gente mostra para vocês a participação do INPE no Biomass Mission, o primeiro satélite em banda P do mundo. Ao caminhar por uma floresta, a biomassa está por toda parte. É a matéria orgânica proveniente de plantas e animais, encontrada principalmente em troncos e galhos de árvores. As florestas contêm entre 70% e 90% da biomassa acima do solo da Terra, com a maior parte localizada nos trópicos. As florestas impactam o clima de duas maneiras. Quando as árvores queimam ou são cortadas, o carbono armazenado é liberado de volta para a atmosfera como dióxido de carbono. Ao mesmo tempo, as florestas absorvem dióxido de carbono da atmosfera, atuando como um importante sumidouro para o carbono que liberamos. Isso torna a biosfera um ator fundamental na regulação do nosso clima. O problema é que não temos dados precisos suficientes sobre quanta biomassa as florestas tropicais realmente contêm, e isso dificulta avaliar o quanto o sumidouro de carbono está mudando, exatamente onde é mais importante. Como resultado, isso torna extremamente difícil estimar o fluxo de carbono de ir para a atmosfera. É aqui que entra a missão da biomassa. O satélite de biomassa usa uma nova tecnologia de radar para medir quanto carbono diferentes tipos de florestas armazenam. Isso é fundamental para quantificar o importante papel que as florestas desempenham no ciclo do carbono. Para fazer isso, o satélite usa um comprimento de onda de radar especial chamado P-band. Esta é a primeira vez que usamos esse tipo de radar para estudar nosso planeta. Devido ao seu longo comprimento de onda, o sinal do radar penetra através da copa das árvores, nos dando informações detalhadas sobre a altura e a estrutura de diferentes tipos de floresta. Por fim, a biomassa medirá a quantidade de carbono armazenado pela floresta e como isso muda ao longo do tempo. Mas isso não é tudo. A missão também nos trará outros insights importantes sobre nosso planeta. Ela nos ajudará a medir a velocidade com que o gelo está se movendo. Descobriremos a geologia subterrânea em desertos, o que nos ajudará a estudar os restos de antigos leitos de rios e lagos e mapear o formato da Terra sob a vegetação densa. Com esses dados, obteremos uma melhor compreensão dos recursos florestais e como eles estão mudando. Isso nos ajudará a proteger nossas florestas, combater as mudanças climáticas e nos preparar para o futuro. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Dr. Luiz Aragão, do INPE, que é quem coordena a participação brasileira por meio do Instituto. Dr. Luiz, muito obrigado pelo senhor ter aceitado o nosso convite. E a gente gostaria de começar essa entrevista perguntando como é que o Brasil se inseriu nessa colaboração, nessa missão, e qual que vai ser a nossa participação nesse trabalho. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui compartilhar um pouco dessas informações com vocês. O Brasil, ele tem colaborado com a Agência Espacial Europeia já há alguns anos. O INPE, ele é parte, né, de um acordo multilateral entre a Agência Espacial Europeia e o Ministério de Ciência e Tecnologia. E com isso, nós temos inicialmente a participação junto com a missão Sentinel, onde o INPE é um hub de informações das imagens, né, dos satélites da constelação Sentinel e com isso executa a distribuição desses dados para a região brasileira e também para a América do Sul, né, e outros países que tenham interesse. A partir dessa colaboração, nós também iniciamos uma atividade que foi exatamente essa participação dentro da missão Biomass, né, que é um satélite de extrema relevância para o país, já que ele é desenhado para medição da biomassa florestal, dos estoques de carbono nessa floresta, onde o Brasil detém mais da metade, né, das florestas tropicais mundiais. Então, dentro desse contexto, o INPE ele atuará principalmente na execução
das análises de calibração e validação desses dados, onde é requerido um montante de informações coletadas no campo e por outros sensores que podem auxiliar, então, as estimativas de biomassa nessas regiões de floresta densa. Então, nós temos participação dentro do grupo que chama-se GeoTrees, que é um grupo de validação desses dados. Então, o INPE, junto com outros parceiros nacionais, né, que detêm informações de campo e também dados aerotransportados, principalmente de um sensor que chama-se LiDAR, que é o Light Detection and Ranging, que é um sensor que mede, é um sensor laser, né, que mede a estrutura tridimensional da floresta. Nós podemos então apoiar todas essas iniciativas de validação do dado do biomass. O, o satélite da ESA, o Biomass, como explicou o Dr. Luiz Aragão, foi lançado em 29 de abril, o último, agora em 2025, a partir do Porto Espacial Europeu, na Guiana Francesa, usando um foguete Vega C. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage P120, décollage. Propulseur nominal, début du basculement. Quando o senhor fala que o INPE é um hub muito importante para o Sentinel, que é a constelação europeia da ESA que a gente já usa no nosso monitoramento, o que seria isso? A gente processa as imagens e realiza estudos importantes em cima das imagens dele? Podemos entender assim? Sim, o INPE ele praticamente tem acesso a essas imagens em tempo real. Elas são colocadas dentro do cubo de dados brasileiro, né, que é o Brasil Data Cube, que é uma tecnologia desenvolvida aqui no INPE, onde nós conseguimos então disponibilizar todas as imagens dentro de uma sequência temporal, né, por datas. E essas imagens elas podem ser acessadas já prontas para o processamento dentro dessa plataforma que chama-se Cubo de Dados. E esse cubo de dados auxilia os programas de monitoramento dos biomas brasileiros a fazer as avaliações, né, de desmatamento, degradação florestal, para gerar os alertas de desmatamento que são utilizados, então, pelo Estado brasileiro, pelo governo federal, para tomar as medidas cabíveis para, por exemplo, a redução do desmatamento. Muito bem. E qual é a diferença desse novo satélite, dessa banda P, para os satélites que a gente já está acostumado com banda C, com banda K, banda Q? Qual seria a diferença espectral e o que ela proporciona? Esse é um grande avanço, né? Primeiro que é um instrumento assim de altíssima complexidade, é um satélite, né, que necessita de uma antena gigantesca. A antena tem mais de cerca de 12 metros, né? Então é a maior antena, né, em órbita para a coleta de dados. Esses dados são um avanço, porque para a biomassa florestal, essas bandas que foram citadas, por exemplo, como a banda C, a banda K, né, tem um comprimento de onda muito pequeno, então ela não tem uma penetrabilidade grande no dossel florestal dessas florestas densas, que são as florestas tropicais. Então, os avanços nas estimativas de biomassa, que 50% dessa biomassa é carbono,
né? Os avanços foram com principalmente os sensores em banda L, que já existem e estão voando. Por exemplo, tem o exemplo do sensor japonês, né, que é o ALUS, onde várias estimativas de biomassa já foram realizadas, e a banda P vem para somar a esse range de sensores, porque a banda P é uma banda, né, com comprimento de onda ainda maior, entre 30 centímetros e 100 centímetros, a banda L é entre 15 e 30 centímetros. Então, a banda P ela permite uma maior penetrabilidade dessa radiação eletromagnética dentro do dossel, e com essa interação, o retroespalhamento, então, nos dá uma informação sobre o volume de biomassa que está presente nessas florestas. Então, a expectativa é que a exatidão das estimativas de biomassa, principalmente nas florestas tropicais, melhore, né, com o uso da banda P. O senhor me perdoe a ignorância, quando o senhor diz dossel, o senhor está falando da superfície da floresta? Isso, o dossel florestal é todo o volume que você tem de vegetação acima do solo, né? Então, a gente chama isso de dossel, mas todo o volume de vegetação que você tem acima do solo. Portanto, uma banda mais longa, né, permite então com que a radiação penetre e interaja com todos esses elementos que estão dentro da floresta, te dando então uma melhor estimativa do volume de biomassa presente na região. E aí, a partir desse satélite, desse sinal e dos resultados, vocês vão ter condições de desenvolver aplicações que deem volume o quê? Em toneladas, por exemplo, nós temos na floresta amazônica tantas mil toneladas de biomassa. Seria algo assim, doutor? Exatamente, a gente consegue fazer a estimativa da biomassa por área, né, toneladas por hectare, por exemplo. Conseguimos, ao mesmo tempo, já que a biomassa, 50% dessa biomassa é carbono, a gente consegue estimar os estoques de carbono nessas florestas. E tem ainda um outro ponto que é de extrema importância para o país, que é a possibilidade de agregar esse dado com os dados do monitoramento, por exemplo, do desmatamento e da degradação florestal, que vai nos indicar a perda de carbono, né, por unidade de área por tempo, quando ocorre um evento de desmatamento. E, ao mesmo tempo, a gente consegue, em áreas de restauração florestal, quantificar o quanto de carbono você está ganhando ao longo do tempo. Então, é um avanço que vai tecnologicamente permitir que o Brasil consiga, baseado em dados satelitais, ter uma estimativa completa, não só da área de floresta perdida, mas também a da sua biomassa e do seu carbono estocado perdido ou ganho quando se trata de restauração florestal. Muita gente ainda questiona dados relativos ao aquecimento global e é cética em relação às medidas de combate ao desmatamento. E agora a gente está no momento em que se fala muito sobre soberania. A criação pela ESA de um satélite que mede biomassa, e sendo o Brasil o país com maior volume de massa, de biomassa florestal do mundo, tem alguma implicação geopolítica na opinião do senhor? Há alguma ameaça à nossa soberania dos europeus estarem nos vendo de uma maneira tão clara assim? Eu acredito que não. Principalmente por quê? Porque já as diversas nações desenvolvidas, todas possuem capacidade de observação da Terra muito ampliada, né? Não só com a possibilidade da medida da biomassa florestal, mas com dados também de altíssima resolução, resoluções submétricas que permitem um escaneamento do território de forma muito detalhada.
Eu acredito que esses acordos bilaterais eles são importantes. Então, de forma geopolítica, eu acho que o Brasil ele necessita de aliados nessa área da tecnologia para que possa aproveitar parte dessa tecnologia em prol do seu desenvolvimento. O Brasil foi o primeiro país a sugerir e realmente a efetivar a abertura dos dados de satélite. Em 2004, o Brasil foi o primeiro a colocar os seus dados disponibilizados para a comunidade internacional e foi seguido pelos Estados Unidos e União Europeia. Então, assim, o Brasil, como pioneiro, ele tem digamos, vantagem, né, de poder colaborar com diversas nações também no uso de dados de outros países. O que eu penso que pode reforçar toda essa questão de soberania nacional é a necessidade de investimentos numa infraestrutura espacial robusta no país. Então, nós teremos uma redução de riscos de falta de acesso a dados caso ocorra qualquer disrupção do que nós temos atualmente. Mas, para isso, acho que o país tem que realmente pensar em fortalecer a sua infraestrutura espacial, tendo o INPE, né, como uma instituição de excelência nesse setor, não só na parte de construção desses instrumentos, mas na parte de aplicações, onde estamos na ponta do conhecimento concorrendo com outros países desenvolvidos, né, tanto na Europa quanto na América do Norte, Estados Unidos, etc. Então, a gente tem a capacidade de termos o nosso próprio portfólio aeroespacial que garanta essa soberania. Claro, apenas para deixar claro para o nosso telespectador, a minha última pergunta foi uma provocação, fazendo o papel de advogado do diabo, uma vez que é nítido, notório que o aquecimento global é um problema global e estão aí os europeus tentando contribuir com essa questão ao construir esse satélite. Doutor, o satélite foi lançado no dia 29 de abril, como nós dissemos, e pelo que eu entendi das explicações iniciais do senhor, o INPE e os nossos pesquisadores aqui no Brasil estão colaborando, de certa forma, com essa fase de calibração, né? Recebendo e usando os dados que a gente tem aqui. Quando é que a gente vai ter produção de ciência com esse satélite e começar a receber imagens para valer? A expectativa é que mais aqui, daqui a uns 2, 3 meses, na sequência aqui, o satélite ele passe pela fase de comissionamento, né, onde são feitos os testes básicos da qualidade das imagens, e nós, então, consigamos ter acesso a essas imagens de forma frequente e que a ciência comece, então, a ser realizada e todos os testes e desenvolvimentos metodológicos e tecnológicos iniciem-se e que possamos, então, colocar, né, mais esse dado no nosso portfólio de dados que servem para as estimativas tanto das emissões, das remoções de carbono e permitam um melhor monitoramento ambiental. Nessa fase, nós estamos colaborando também o deslocamento de estudantes de pós-graduação, por exemplo, para trabalhar dentro desse projeto, em Frascati, na Itália, por exemplo, né, onde esse comissionamento está sendo realizado. Então, além do corpo de servidores, né, ter acesso a essas informações em breve para que essa ciência seja realizada, também estamos pensando na formação de jovens cientistas para que esse dado seja aproveitado da melhor forma possível e que exista uma continuidade no uso dessas tecnologias aqui no Brasil. Quantos estudantes vocês conseguiram mandar lá para a Itália? Não, atualmente nós temos 2 estudantes, né, que um já está lá, um que vai participar agora
dessa fase mais de comissionamento do satélite, mas posteriormente já existem discussões para que esse programa se intensifique e que tenham mais estudantes brasileiros participando dessa missão, mas como também recebermos aqui estudantes europeus para que participem de forma colaborativa nas pesquisas a serem desenvolvidas. E as imagens tratadas pelo INPE estarão disponibilizadas também ao público no portfólio do INPE dentro do Brasil Datacube. A ideia é que esses dados do biomassa se tornem parte desse portfólio de dados aí dentro do hub, né, que nós temos com a ESA, um hub do Sentinel, mas que posteriormente pode ser ampliado para que outros dados satelitais da ESA sejam também disponibilizados, né? Então, tudo isso é uma conversa em andamento e com perspectivas muito boas, né, de reforço dessa colaboração em diversas frentes e que esse dado realmente atinja a maior parte aí da sociedade, né, das empresas das instituições que utilizam esses dados para diversas aplicações. Eu quero agradecer demais a participação do Dr. Luiz Aragão aqui nos dando informações sobre esse novo convênio, essa nova parceria entre o INPE e a ESA para monitorar a biomassa das florestas. Muito obrigado, doutor Aragão. Eu que agradeço a participação, espero ter sido informativo e que o público perceba a necessidade da infraestrutura espacial para um país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né, que precisa de monitoramento intensivo e de forma ampla. Muito obrigado a todos. Tá certo, o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala sobre o GPS brasileiro. Será que é viável? É um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente fala agora sobre o assunto principal desse programa e um assunto do momento em várias redes sociais: a formalização de uma proposta para a criação de um GPS, ou, melhor dizendo, um GNSS brasileiro. A gente vai mostrar para vocês agora a reportagem que foi transmitida pelo canal do governo, canal estatal, e que mostra o início, o embrião dessa iniciativa. Vamos acompanhar. Seria o equivalente brasileiro do sistema americano, o GPS. Se devemos ter um GPS ou não brasileiro, em que termos, quanto isso custaria, em quanto tempo, quais são as tecnologias que nós devemos desenvolver. Então, esse é um trabalho de fôlego, é um trabalho grande. O MCTI vai pilotar, vai capitanear esse estudo e tem 180 dias para entregar seu resultado. São sistemas que já existem mundialmente, várias nações possuem esses seus sistemas e que obviamente têm as suas graduações, né? Desde o sistema que enxerga regionalmente até aqueles que são de maior vulto, que enxergam mundialmente, né? A nossa proposta vai ser estudar as possibilidades de desenvolvermos nacionalmente o nosso sistema, o sistema brasileiro, que em última instância representa a soberania nacional, né? E traz aqui, de fato, ali a ideia de resguardar os interesses do nosso país. O anúncio desse grupo de trabalho, esse GT liderado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, para estudar a criação ou não de um GNSS, de um GPS brasileiro, foi feita há quase um mês atrás. Mas imaginamos nós, depois desses últimos acontecimentos envolvendo aí o governo norte-americano, o canal GovBR, a Agência Brasil, reprisaram a reportagem para dar conta de que há um estudo em andamento. Lá atrás, quando houve o anúncio dessa iniciativa, nós entramos em contato com o Ministério de Ciência e Tecnologia buscando algum representante que pudesse comentar sobre o assunto. Depois de 2 semanas, o Ministério nos encaminhou
um e-mail dizendo que a responsabilidade, a liderança do projeto ficaria a cargo do INPE. Nós entramos em contato com o INPE solicitando um representante que pudesse comentar a situação e, até o momento, até o fechamento dessa edição, não recebemos nenhuma resposta, nenhum indicativo de quem poderia nos dar essa orientação. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com um especialista, João Francisco Galera Monico, professor da Unesp, que nós já entrevistamos no nosso programa no finalzinho de 2023, sobre um trabalho que ele estava fazendo justamente sobre o GNSS. O doutor João Francisco estava fazendo um trabalho, um estudo sobre as interferências da camada da ionosfera brasileira, as bolhas na ionosfera brasileira, essa anomalia que acontece na nossa região, e quais seriam as interferências dessa anomalia no sinal do GNSS. Vamos começar perguntando para ele como é que foi esse trabalho que terminou agora recentemente, né? Explica um pouquinho para a gente, doutor, que fim levou aquele trabalho que a gente havia abordado. Olá a todos. Isso foi em 2023, nós tivemos um workshop aí no INPE sobre esse assunto, que trouxemos alguns especialistas do exterior. O projeto, ele finalizou junto ao CNPq agora em abril deste ano, e junto à FAPESP, que também nós tínhamos o financiamento da FAPESP, em junho de 25. Então, foram realizados várias estatísticas, uma climatologia da ocorrência de cintilação ionosférica no Brasil, e esse é um problema efetivo, que quando está ocorrendo a cintilação ionosférica, nós temos várias dificuldades de fazer um posicionamento em tempo real, diria. Para aplicações em tempo real é problemático, tá? E esse é um fenômeno que a gente confirmou novamente, que ocorre após o pôr do sol. Pode ser lá das 7 horas da noite, vai até 1 hora da manhã com essa problemática, né? Isso ficou bem claro. Nós trabalhamos com alguns processos de mitigação para reduzir esses efeitos. Se eu for falar, solucionamos o problema? Não solucionamos. Melhoramos, alcançamos alguns resultados bastante positivos, mas ainda tem muito chão. E, felizmente, agora, nesse período do ano, essa ocorrência ela reduz, né? Mas nós estamos no pico solar 2025, que voltará agora mais para o final do ano, quando inicia-se a primavera aqui no Hemisfério Sul. Como o senhor tem esse conhecimento e trabalha com isso, como é que o senhor vê essas manifestações pela criação de um sistema de navegação, um GNSS, ou, como alguns preferem, um GPS brasileiro? Acho que primeiramente a gente precisa tentar entender por que se diz GPS e GNSS. O senhor poderia diferenciar para o nosso telespectador o que são essas redes? Sim, essa é uma pergunta bastante importante. A maioria das pessoas usa dizer GPS. Mesmo o que você usa aí no seu celular, né? Para você navegar, o Waze, nós falamos, é um GPS, mas é muito mais que isso. Além de você ter a tecnologia GPS, você tem que ter uma base cartográfica atualizada para você poder navegar com robustez, né? Se uma rua muda de direção, isso tem que entrar lá dentro da onde? Da base cartográfica que está junto com esses equipamentos, que no final se chama GPS. Mas então vamos lá. O GPS é que veio o primeiro sistema de navegação global disponível e foi desenvolvido pelos Estados Unidos. Mas isso foi lá em 1984 que foi declarado operacional, né? Com 24 satélites, chamado Global Position System. Na mesma época, a antiga União Soviética desenvolvia o GLONASS, muito similar. Na época, eu estava fazendo doutorado na Inglaterra e ouvia-se muito dizer quem copiou de quem, né? Porque os sistemas são
Claro que tem diferenças, mas atrás a ideia é a mesma. Aí, na sequência, a comunidade europeia, para também ter a sua independência tecnológica na navegação, no posicionamento, desenvolveu o Galileu, né, que é a constelação europeia, e depois, praticamente, acho que ninguém estava esperando mais, num evento que eu participei na França, os chineses apresentaram o sistema deles, Beidou Compass, e que hoje também está operacional. A ICAO, que é da aviação civil, não vou lembrar agora a sigla correta, mas em 1991, eles cunharam a sigla GNSS, Global Navigation Satellite System, para mergir tudo, GPS, GLONASS, Galileu e o Beidou Compass. Além disso, esses sistemas de aumento que eu comentei, GBAS, aí também tem os SBAS, sistemas regionais, tudo isso junto é o que se chama GNSS. Então, se a gente falar o GPS, ele é uma das tecnologias que tem no GNSS, tá? Então, hoje, a maioria dos equipamentos que são utilizados, ele dispõe desses 4 sistemas, pelo menos, GPS, Galileu, GLONASS e Beidou, que é o que nós falamos, GNSS. Eu, inclusive, esses dias, em função dessas ocorrências, eu mostrei num vídeo, né, um receptor funcionando sem ter o GPS sendo rastreado. Eu desliguei o GPS, né? E aí funciona com as outras constelações. Talvez uma problemática que possa ter é aqueles que ainda estão com um receptor muito antigo, né? Do 2016, anterior a isto, algo assim, que provavelmente naquela época só tinha GLONASS e GPS, quiçá só GPS. O senhor mostrou um receptor, que seria esse receptor? Um celular? Não, esse é um receptor da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, que está lá em Presidente Prudente, é uma das estações mais antigas da RBMC do Brasil. Se eu não me engano, a segunda. Mas hoje nós estamos num receptor moderno, né, que rastreia todas essas constelações. Então, ele, independente, eu posso lá desligar o GPS que ele funciona com as outras constelações, e mesmo com algumas constelações individualmente. Aí talvez eu vou aproveitar um gancho aqui e dizer o seguinte: no dia 8 de agosto próximo, nós temos um grupo de estudo que chama Grupo de Estudo em Geodésia Espacial. Nós temos seminários que ocorrem geralmente de 15 em 15 dias. No dia 8 de agosto, nós vamos fazer o seminário para tratar desta problemática aí. Se é factível de desligar o GPS no Brasil, o que isso ocorreria? Como que nós podemos, no nosso celular, ver que sistemas estão sendo rastreados? E aí, alternativas. Nós vamos apresentar algumas alternativas do que nós entendemos do que poderia ser feito no Brasil, a exemplo da reportagem aí que você falou de criar o GPS brasileiro. Eu acho que teríamos que dar um outro nome, né? Não um GPS brasileiro, mas um sistema de posicionamento brasileiro, né? Que eu acho que seria viável, né? Nós podemos ver hoje, a Coreia está desenvolvendo seu sistema, o Korean Position System, a Índia já tem um sistema funcionando, o Japão tem, tá? Mas não é que é um sistema independente, ele trabalha junto com os outros GNSS. É um aumento local que não deixa eles à mercê de alguma interferência ou alguma decisão política que possa trazer algum desconforto para a população, mesmo que não seja factível de ser realizado. Olha, o senhor já falou muita coisa, só nessa primeira pergunta o senhor já respondeu muita coisa que as pessoas estão em dúvida nesse momento. Primeira coisa, com esse receptor que o senhor mostrou aí, que o senhor falou, o senhor está querendo dizer então que se, por um acaso, os Estados Unidos desligassem
o GPS para o território brasileiro, nós conseguiríamos navegar tranquilamente com os outros sistemas. Daria para pedir comida no iFood e pedir Uber tranquilamente usando os outros sistemas. Exatamente. Se eu tiver o GNSS, ele funcionaria sem problema. Eu diria que hoje a maioria dos celulares tem os 4 sistemas, tá? É isso que nós, no dia 8, nós vamos querer mostrar para cada um interessado como que ele pode ir lá no celular dele e ver que sistemas estão sendo rastreados. É muito difícil isso, doutor, ver no celular qual é o sistema que está sendo rastreado? Tem que instalar um aplicativo, né? E aí fazer uma busca ali, ir no lugar com céu aberto para ver que sistemas estão sendo rastreados. Às vezes, mesmo dentro de casa, você vê alguma coisa, mas o melhor é estar no lugar de visibilidade total. Para quem não tiver a oportunidade de comparecer ou acompanhar pela internet a conferência realizada pelo professor João Francisco no próximo dia 8, a gente vai mostrar agora uma das alternativas para você poder conferir no seu celular qual é o sistema de GNSS que você está usando nesse momento. A ferramenta é um aplicativo disponível para Android no Google Store. Você clica em pesquisar e coloca GPS Teste. Instala o aplicativo e ele vai começar a te dar as informações. Aqui nessas barras ele dá o número de satélites que estão disponíveis na sua região naquele momento. Se ainda você preferir, você pode clicar na tela e ver em formato de mapa mundi. Clicando mais uma vez, podemos desligar o Galileu, o Baidu e os outros sistemas. E aí a gente fica com a tela apenas com o GLONASS. Ou apenas o Baidu. Ou ainda uma combinação deles. Dia 8 vai ser onde o evento? Ela vai ser em Presidente Prudente, mas nós vamos colocar no YouTube. Vamos divulgar. Vou passar para você a hora que eu ter o link do nosso grupo. Se vocês entrarem lá no YouTube do GEGE, tem muitas apresentações lá de workshop que nós fizemos e tal, normalmente tratando de GNSS. Dia 8 de agosto vai ser em Presidente Prudente, certo, professor? Isso. Em com transmissão pelo YouTube no grupo, no canal do GEGE, Grupo de Estudo em Geodésia Espacial. Vai ser um evento justamente para discutir as alternativas brasileiras para a dependência do GPS. Imagino que com outros pares científicos também da mesma área. É isso, professor? Tem como o senhor adiantar o nome de alguém que vai estar lá? Na realidade, vai ter o pós-doc, né, que é o Guilherme Polezuc dos Santos Rosas, que ele fez doutorado na USP de São Carlos, hoje está fazendo pós-doc lá com a gente. E nós temos um aluno de doutorado que ele desenvolveu um programa de processamento de dados GNSS, onde ele consegue processar tudo junto ou cada um individualmente. Então, a gente quer chamar a atenção disso. O que você obtém se você usar só um, o GLONASS ou o Baidu, e qual que é a diferença em usar todos? O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente fala sobre os possíveis sistemas de GNSS para o Brasil.
Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre a viabilidade do GPS brasileiro e as discussões que já aconteceram no INPE e no âmbito da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Acompanhe. A outra pergunta é sobre a questão de ter um sistema GNSS brasileiro, né? Ou pelo menos um sistema de posicionamento, PNT, posicionamento, navegação e timing brasileiro. Por quê? Porque muitas tecnologias, muitas infraestruturas críticas dependem de, vou chamar de GPS, para simplificar para as pessoas, né? O GPS é o sistema americano, existem outros sistemas no mundo, o nome não é esse, mas enfim, vamos chamar de GPS. Várias infraestruturas, inclusive o próprio sistema financeiro, dependem de timing que são relacionados a GPS. Então a pergunta é, nós temos, muito provavelmente, infraestruturas críticas similares que dependem também de um sistema que não é nosso e que, em princípio, poderia ser desligado. Será que nós não deveríamos trabalhar na direção de um sistema GPS brasileiro, né? Ou GNSS brasileiro, ou pelo menos um sistema regional, não precisa ser um sistema global brasileiro? Essa seria a pergunta. A reunião aconteceu em 30 de julho de 2024 e, naquela oportunidade, o ex-diretor do INPE, Gilberto Câmara, deu a opinião dele, parecendo prever o futuro. Bom, eu quero responder o seguinte: nem tudo a gente pode fazer. E nem tudo nesse mundo pode ser justificado com a lógica de que um dia podem cortar. Nós temos que entender que o mundo está caminhando por uma bipolarização muito clara entre os Estados Unidos e a China. E nesse ramo, o Brasil está do lado da China. Quem duvida, olhe os números da balança comercial. Então, o meu argumento é muito simples. Se os Estados Unidos fecharem, não vão para a China. O Brasil tem que entender que nessa geopolítica pesada do século XXI, nós temos, obviamente, ninguém quer romper com os Estados Unidos. E o Brasil não tem interesse de romper. O rompimento, se vier, vem de lá. Mas o argumento de que um dia os Estados Unidos podem desligar o GPS, nós temos que fazer o nosso, eu não compro. Nem a pau. Por quê? Porque a China está lá. Então, o meu argumento é simples. Existe um fornecedor alternativo disposto a dividir tecnologia conosco? Existe. Porque a gente não pode ter, senão nós entramos numa lógica, digamos, paranoica. E isso só existiu se existisse no momento em que os Estados Unidos assinou, era a mega potência e mandava no mundo, a China estava ainda no tempo de Mao Tse-tung, isso mudou. Então, o mundo não é mais esse. Tem uma multipolarização. O Brasil escolheu um lado, que é o BRICS. Vamos entender isso. Quem não gosta da China, paciência. Esse é o lado que nós estamos. Depois, essa questão, nesta multipolarização, o Brasil está se equilibrando. E tem mais. O Brasil está caminhando diplomaticamente, de uma forma muito correta, há muitos anos, para manter o equilíbrio geopolítico na América do Sul. Nós assinamos o NTCR, nós assinamos o Tratado de Tlatelolco, ou seja, nós estamos criando um continente sem armas nucleares e sem pressão e que não mete medo nem nos Estados Unidos, nem na China, nem em São ninguém, ainda bem. Vamos construir o Sistema Único de Saúde para a nossa sociedade, vamos parar de virar paranoia. Nós temos o melhor dinheiro que a gente põe no orçamento, é o orçamento para a nossa sociedade, para diminuir as injustiças sociais, para diminuir a imensa desigualdade que nós temos. Então, justificar investimentos no programa espacial, porque alguém pode cortar tesouro, é uma loucura paranoica, que não leva a lugar nenhum e não tem espaço num Brasil responsável do século XXI. Uma coisa que ficou escondida atrás da pergunta é que, quando se trata do setor espacial, nós temos dois setores claros, o upstream e o downstream. O upstream seria aquilo que a gente faz, o satélite que chega lá em cima, a própria constelação de satélites, o conjunto de satélites. Isso é bastante caro, é difícil de manter. A FINEP pediu um estudo para o INPE, nós fizemos um estudo, nós temos 5 constelações propostas, todas elas são muito caras. 2 delas passam por satélites geoestacionários. Isso para garantir o GPS brasileiro funcionando só no território nacional.
do Oiapoque ao Chuí, com 3 metros de resolução. É bem caro, são 2 geoestacionários. Cada geoestacionário é 14 bi. A outra constelação com satélite Léo começa com 100 satélites. Então é bem difícil de fazer. Mas uma coisa que é importante mencionar é o downstream. E aí, de novo, eu chamo a indústria. É importante fazer a economia girar. Existe muita aplicação que é desenvolvida a partir do GPS ou do GNSS. E aí nós envolvemos o GLONASS, o Baidu, que é o chinês, que o Gilberto mencionou, o Galileu, todos eles. Dá para fazer, e tem muita aplicação. Então não precisa ser 8 ou 80. Não precisa dizer assim, eu quero tudo, eu quero o GPS brasileiro que funciona no globo todo, ou eu não quero ter. Não precisa ser isso. Pode ser o meio termo. Pode ser a gente entrar na constelação Galileu, por exemplo, botar um satélite nosso. Pode ser entrar na constelação com o Baidu, com a China. Eu sei que a China tem capacidade de fazê-lo, mas podemos ter uma parceria, e aí colocar um satélite nosso. E aí no downstream, cadê o fomento para as empresas desenvolver os produtos nacionais? Que é a autonomia, que é aquela história. De novo, presidente Lula, por que não podemos ter o nosso? Por que não? Isso, de novo, vai gerar recurso, vai gerar renda, pode aumentar o fundo espacial, e aí do FNDCT, que foi mencionado, né? Para poder gerar mais recursos para o programa espacial crescer. Vamos deixar claro, essa apresentação, essa conversa sobre o GNSS brasileiro aconteceu na 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, portanto, há um ano, em 2024, em meados de 2024, e fez parte do documento final que está norteando as políticas, a diretriz da política científica brasileira que o Ministério de Ciência e Tecnologia prometeu apresentar em 90 dias agora na SBPC, que aconteceu há 2 semanas. Então vamos por partes. A primeira coisa que eu gostaria que o senhor comentasse, que foi dito aí nesse vídeo, é que já lá naquela época, quer dizer, antes de acontecer isso, o Clésio disse que a FINEP havia feito um pedido ao INPE e que o INPE havia apresentado 5 propostas de constelação de satélites para fazer o GNSS brasileiro. E ele detalhou 2. Uma que precisaria de 2 satélites geoestacionários, pelo menos, cada um ao custo de 14 bi, e outra que precisaria de 100 satélites, imagino que de órbita baixa, para fazer a mesma coisa. O senhor começou a nossa entrevista falando sobre a característica do GPS, que eram 24 satélites. O que o senhor acha mais viável aí para o nosso caminho, se a gente quiser realmente fazer um GPS, dentro de tudo isso que foi falado? Então, eu iria na ideia de ter um sistema regional, tá? A exemplo do que fez a Índia e a Coreia está fazendo, tá? A ideia da Coreia é que são 3 satélites geoestacionários, tá? E 5, que a gente chama inclinado, ele está numa altitude do geoestacionário, mas ele é inclinado de forma que, sob a região onde ele vai atuar, ele fica fazendo ao projetar sobre a Terra, ele fica fazendo um 8, entende? Ele fica em cima daquela região. Aliás, o Japão também, o do Japão já está funcionando, o QZSS. Eu iria numa direção dessa. Aí, foi comentado aí, realmente, aí teria que ter uma parceria com, sei lá, com a comunidade europeia, né, do Galileu, porque isso seria um complemento, entende? Você não ficaria totalmente à mão dos outros, porque você teria o seu sistema que seria capaz de te dar posição também, mas a hora que se integra com o outro, isso melhora muito a qualidade, entende? Nós estamos fazendo um estudo também para simular essa situação de como isso ficaria aqui no Brasil, com
o caso de quantos geoestacionários, eu acredito que não iríamos para o caso dos satélites que nós falamos MEO, né? Medium Earth Orbit, que é o GPS, todo o GNSS é de órbita, os satélites de órbita média, a não ser o chinês, que eles têm. O chinês, eu diria que é o sistema mais completo hoje. Eles, além de ter os satélites de órbita média, tal como o Galileu, o GPS e o GLONASS, eles também têm esse satélite geoestacionário para emitir correções e tem esses satélites inclinado geossíncrono, que descreve esse 8 em cima da China, né? E também o Japão. Então, eu iria para a ideia de um sistema complementar ao GNSS que nos desse melhorias e independência regionalmente. Mas aí eu gostaria de ver que por que só o Brasil? Aí nós teríamos que ir para a América do Sul, porque um satélite desse que está lá, a abrangência não é só o Brasil, né? Isso daí, o satélite vai estar muito alto, ele pode ser observado em vários locais, além do Brasil, né? Aí talvez seria uma proposta de um sistema regional sul-americano que acredito que seria bem mais proveitoso. Deixa eu só tentar esclarecer. Então, o senhor está falando que o sistema japonês que já está em funcionamento, ele fica sobre o Japão, fazendo um 8. Na região lá. Na região sobre o Japão. Obviamente, deve pegar ali quase todo o Pacífico, Austrália, a China, as Coreias, mas o objetivo dele, o foco é o Japão. O Brasil poderia ter um sistema parecido, né, focando o Brasil e se associando a demais sistemas para poder ter a posição global. A pergunta de leigo que eu vou fazer para o senhor depois... Ou seja, regional, eu diria. Né? Regional. Vamos imaginar que o mundo virou uma confusão, está todo mundo, cada um cuidando de si e potencialmente inimigo, nós não podemos usar o GNSS de ninguém. Se a gente tiver um GNSS tal qual o japonês e essa característica de uma das partes do chinês regional, a gente consegue atender todos os nossos problemas? Quando é um sistema de só regional, teria até que fazer algumas análises mais refinadas, porque todos esses sistemas que eu citei, o coreano, o japonês, ele é um complemento a esses sistemas, entende? Então, eu diria que você teria que ter pelo menos um deles junto, um desses globais juntos, entende? Esse é o meu entendimento nesse momento. Eu talvez tenha que me aprofundar mais nisso, porque você falou uma pergunta de leigo, é uma pergunta difícil de ser respondida. Eu diria que nós iríamos ter o posicionamento, mas talvez a qualidade, eu diria em princípio assim, que a qualidade não seria como se tivesse mitigando, não, fazendo uma sinergia ou integrando com um desse sistema global. Agora, né, nós estamos vendo aí, nós vimos aí nas entrevistas da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia que o INPE já tinha preparado um levantamento sobre essa tecnologia a pedido da FINEP. Foram, como disse o ex-diretor, 5 constelações, uma delas usando satélites geoestacionários. Mas ele fala de uma outra, uma constelação com pelo menos 100 satélites, que esse repórter que vos fala, do alto da minha ignorância, imagino eu, seria de órbita baixa. Seria possível, doutor, com órbita baixa? Ou talvez essa constelação com 100 teria que ser de órbita média, como é o caso do chinês? Eu acredito, quando fala em 100 satélites, vai ser satélites LEO, de órbita baixa, tá? E tem muitos estudos, os europeus... nós temos ex-aluno que lidera um projeto na Finlândia, trabalhando com o desenvolvimento, estudos iniciais de uso de satélites LEO para PVT, entende? Mas isso
Não existe. Tem muitos trabalhos. Se você for na conferência do Institute of Navigation, a última, todas elas têm uma sessão com estudos voltados ao posicionamento com satélites de órbitas baixas. Então, respondendo a sua pergunta, para 100 satélites, tenho quase certeza que, nesse caso, seria satélite de órbita baixa, um projeto dessa natureza. Tá? Isso é o que se está estudando hoje para você ter uma... Na realidade, você teria os satélites GEO, MEO e LEO, tudo integrado. Né? Então, já tem muitos estudos nesse sentido. Mas agora a pergunta de $1 milhão. O que seria mais viável ou mais barato para se fazer? 2 geoestacionários ou 100 satélites de órbita baixa, nanosatélites? Essa pergunta é difícil, eu não saberia te responder, né? Eu não tenho. O que eu vejo é o seguinte: os coreanos desenvolvendo o sistema deles lá, com 8 satélites, né? Regional. Se você for ver doutor, desculpa interromper. Os 8 deles são o quê? Geoestacionários? 3 geoestacionário e 5 esses inclinados geossíncrono. Tá? Que são de uma órbita mais baixa. Não, é alta também. Eles também ela têm... é uma... Aquele que alta, faz o 8 também é órbita alta. Isso. A órbita alta. Não vou saber agora dizer ao certo, mas eu teria como depois observar isso. Então, eles estimam em 2 bilhões. 2 bilhões. 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares, eles estão iniciando agora, está previsto para o lançamento do primeiro em 2027 e terminar em 2035. Então, isso daí também a gente observa. Quando eu comento com meus alunos que a tecnologia espacial ela não é algo que sai, né? Você veja, eles já começaram há 2 anos atrás, e a ideia, e com certeza isso sempre adia, que o primeiro seja em 2027 ou 27, e que se encerre, se complete em 35. Então, o caminhar da tecnologia espacial muitas vezes parece que é muito rápido, mas o que nós temos em mãos hoje, né? Fala, vou usar toda essa tecnologia, você tem que planejar o satélite, ter o conceito, fabricação, lançar, testar. Então, é algo que demora bastante. Esse grupo de trabalho aí, eu acho bastante interessante que se tenha essa iniciativa, né? Pelo menos para dar uma resposta inicial, eu acredito que valeria muito a pena o desenvolvimento de um sistema dessa natureza. Que acho que ali, como o Clésio comentou, vai incentivar a indústria, né? Vai dar um impulso muito importante para a parte tecnológica espacial brasileira. Muito bem. E o senhor acredita que nós tenhamos capacidade de aprender a fazer esse tipo de satélite? Lembrando que nós estamos entrando agora em parceria com a China no desenvolvimento do nosso primeiro satélite geoestacionário, em que a engenharia brasileira vai estar de fato envolvida, né? Os outros foram satélites que nós adquirimos. A gente tem capacidade para fazer isso em tempo hábil. O senhor está falando aí dos sul-coreanos que vão lançar o primeiro foguete deles nesse ano aqui no Brasil. Eles começaram há 2 anos atrás e só devem terminar em 2030. A gente terminaria quando? Aí é difícil, eu nem me arriscaria. Mas eu acredito que nós temos engenharia, desenvolvimento tecnológico que seria capaz de fazer isso. Não vai ser nada muito simples. Vai ter que aprender muita transferência de tecnologia, né? Mas seria, eu diria, bastante importante. E uma última pergunta, professor. Antes que nós tenhamos essa tecnologia, se é que nós a teremos, se nós decidirmos, se o país decidir, se o governo decidir investir nisso e der prosseguimento a esses estudos, antes que nós tenhamos,
Para o caso eventual do GPS ser desligado, o que o senhor acharia ideal? Usar o sistema chinês, que o senhor definiu como mais completo, usar o GLONASS e o sistema chinês, uma vez que alguma coisa pode falhar no caminho, e uma outra face dessa questão. É só querer, eu vou usar o GLONASS, eu vou usar o tal. Ou a gente teria que fazer algum acordo econômico, porque o serviço não é de graça, né? A gente paga um royalty ao adquirir um celular, ao adquirir um equipamento que tem o GNS como o receptor instalado. Então, isso seria, assim, trivial fazer essa mudança? Bom, nós falamos, né, assim, o GPS, o GNSS é gratuito, né? Mas isso que você comentou aí é verdade. A hora que nós compramos um celular, alguma forma vem um preço disso embutido. Mas o serviço, todos eles, o GPS, o Galileu, o GLONASS e o Beidou, eles têm um serviço gratuito que você usa, não paga, vamos dizer, para usar, né, o serviço. Mas também não tem garantia, né? Agora você vai ver, por exemplo, lá o Galileu, ele tem um serviço que é garantido, entende? Eles agora estão, inclusive, evoluindo para ter um serviço chama-se HAS, High Accuracy Service, que isso já tem mundialmente, esse HAS, mas eles vão fazer um específico para a Europa, com melhor acurácia, né? Mas vai ser mais regional. Quando você diz isso, eu também acredito que teria que ter uma negociação, né? Não é lá, vamos usar, o sistema está aí disponível, teria que ter um tipo, eu imagino, não entendo dessa política, né? Mas um acordo lá com a China, com a Rússia, com a comunidade europeia, né? Para como se inserir dentro do programa, né? Do programa chinês, do programa europeu, né? E buscar o conhecimento junto a eles e, ao mesmo tempo, ser um parceiro, né? Não sei como, não sei muito ao certo como agir nesse sentido. É só uma especulação. Perfeitamente. Quero agradecer demais, então, ao professor João Francisco Galera Monico pela participação aqui no nosso programa. Informações valiosíssimas e fica o convite para você que quiser se aprofundar nessa questão, participar ou assistir à transmissão do evento que eles vão organizar no dia 8, lá em Presidente Prudente. Obrigado, professor, pela participação. A gente agradece. Posso falar mais um minutinho? Fica... Deixa eu aproveitar aqui também a oportunidade. Eu sou autor de um livro, GPS, foi lançado em 2000 e esgotou. Depois eu fiz uma segunda edição pela editora Unesp, foi em 2008. Então aí foi GNSS naquele momento, 2008. E aí eu fiquei comigo mesmo a responsabilidade de lançar uma terceira edição, porque houve muitas mudanças, muitos avanços. E nós acabamos de ter aprovado pela editora Unesp, agora é um novo livro, onde eu convidei os meus ex-alunos de doutorado, pós-doutorado. Então, nós estamos aí finalizando um livro sobre GNSS pela editora Unesp. Terá cerca de 1.200 páginas, está bastante abrangente, nós estamos envolvendo aí 22 coautores. Então, eu acredito que vai ser uma oportunidade muito grande para se ter um material bastante importante para essa área. Tá certo, professor. Muito obrigado, então. Viu? Um abraço para o senhor. O programa Brasil Muito Consciência obrigado. de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINCT deve acessar as nossas redes sociais que estão aí na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço.